Toda vez que Deus quis salvar, Ele mandou os seus sacerdotes, Ele mandava os seus profetas anunciar contra a maldade daquela nação ou a maldade daquela cidade. Assim foi na época de Noé, assim foi na época de Sodoma e Gomorra, assim foi na época do Egito, e assim é na época dos dias de hoje. Foi com Jesus é conosco, será sempre da mesma maneira. Deus sempre mandou anunciar para aquela cidade, para aquele povo, a destruição. Eu vou destruir, eu vou acabar com água, eu vou acabar com fogo, eu virei, eu retornarei. Hoje o Senhor Jesus, Ele é o seu advogado, no dia do juízo Ele será o seu juiz, e Ele está sempre anunciando que para haver salvação tem que haver arrependimento, e para haver arrependimento tem que se mostrar o erro daquele povo, o erro daquela cidade, o erro daquela pessoa. E se aquela pessoa não se arrepender da maldade dela, ela perde a salvação, ela vai para o inferno. Então nós vamos aprender isso hoje na palavra de Deus, que a palavra de salvação, ela se torna até uma redenção contra o pecador, porque é Deus tentando recuperar, é Deus tentando salvar. Deus Ele ama todos os pecadores. O que Deus Ele não ama é a prática do pecado, que foge totalmente da misericórdia, foge totalmente da palavra de Deus, porque o salário do pecado é a morte. Então você não pode se sentir bem com os seus pecados. Diga: não posso me sentir bem com os meus pecados. Você tem que se sentir mal quando você peca. Você não pode se sentir bem estando em volta de pessoas que praticam o pecado. Você tem que se sentir mal perto delas. Porque se o pecado se tornar algo normal no seu dia a dia, se o pecado fazer parte da sua rotina, se o pecado for normal aos teus olhos, você não será salvo. Então o salvo cristão, ele se afasta do pecado, ele se afasta do mundo, e ele se afasta daqueles que praticam o pecado. Olha o que diz aí, nós vamos ver aqui. Deus querendo salvar um povo pecador, um povo sujo. Diz aí a vocação de Jonas, capítulo 1. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia, ou seja, o seu pecado, a sua maldade subiu até mim. Então olha para mim, aquela cidade, se eu não me engano, nós vamos ver no decorrer da mensagem, havia mais de 100 mil habitantes, 200 mil habitantes. Era muita gente. E para aqueles habitantes, desde o mais rico ao mais pobre, era normal pecar. Era normal pecar, prostituir, roubar, fazer tudo de errado, era normal. E aquele pecado normal no meio daquele povo subiu até Deus. E Deus estava decidido a destruir aquele país, a destruir aquela cidade, aquela nação. Porque Deus, Ele abomina o pecado. Deus, Ele tem nojo do pecado. Assim será com todos nós, com você. Você que sabe que o seu estado é de pecado, você sabe que você está no erro, você está no pecado, você continua pecando, a sua maldade também subiu até Deus. E através dos seus servos, Ele manda te avisar: arrependa-te, porque Ele quer que você se salve. Ele não quer que você seja destruído, Ele quer salvar a sua alma. Mas se não houver arrependimento da sua parte, você será destruído. Então, quando Deus envia os seus servos para pregar a salvação, para
e para anunciar a volta de Jesus, e para dizer que se você não abandonar o pecado, você vai para o inferno. Deus está querendo te salvar, e que essa palavra pesada, que te constrange, que te mostra o teu pecado, que te mostra a nudez, essa passagem que mostra o quão errôneo, o quão sujo você está, é para te salvar, não é para te discriminar, não é para te condenar, é para te salvar. O que vai te condenar é se você continuar nos mesmos pecados, nos mesmos erros, se sentindo bem com a bebida que você bebe, com a cerveja, se sentindo bem com a tragada do cigarro. E quando você se sentir bem, se prostituir, fornicar, adulterar, roubar Deus dos dízimos, e quando você se sentir bem com seus pecados, você está perto a ruína da sua alma, a destruição da tua carne. Você vai para o inferno. Mas no dia que você começar a se sentir mal, eu não posso mais estar assim, eu não posso mais continuar desse jeito, aí haverá salvação para você. E Deus ordenou que o seu servo fosse a Nínive e pregar. Vocês vão prosperar, vocês vão vencer, porque com Deus tudo é melhor. Aceitem a Deus, porque Deus vai mandar chuva sobre essa terra. Aceitem a Deus, porque Deus, Ele vai fazer com que as estéreis sejam mães de filhos. Aceitem a Deus, porque Ele vai fazer que a glória da última casa seja maior do que a primeira. Aceitem a Deus, porque a vida de vocês vai ser uma bênção. Vocês vão crescer, vocês vão prosperar, vocês vão se multiplicar. Essa palavra é de salvação? Me responda, por favor, igreja. Não é de salvação. Essas palavras não salvam ninguém. Não salvam ninguém. Só incentiva a pessoa que já está no pecado, permanecer no pecado, crendo que pelo fato de estar no pecado, está perdoado e pode pecar, e vai prosperar, e vai crescer. Não traz arrependimento, não traz colisão, não traz agressividade contra si próprio, e eles continuam no seu pecado. Então, quando Deus quer salvar, Ele manda a palavra de Deus, Ele manda a palavra de maldição. Quando Deus quer salvar, Ele só fala uma coisa: ó, prega contra a maldade daquele povo, para eles se arrepender, senão eles vão ser o quê? Destruídos, e acabou. Deus não tem conversa. Vamos ler o versículo 2, vamos lá. Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia é o quê? Subiu até mim. Então, se você quiser ser salvo, quem quer ser salvo? Levanta a mão aqui, todo mundo quer ser salvo. Então tem que ter alguém clamando contra a sua maldade, e esse alguém é o servo de Deus. Eu não, como servo de Deus, como sacerdote de Deus, como a voz de Deus, eu não posso chegar aqui e falar que tudo é rosas, tudo é maravilhas, eu tenho que ser a voz de Deus veloz contra a sua maldade para te salvar. E tem pessoas ainda que é tão na carne, que levam pelo lado pessoal. Não, porque o bispo ele não gosta de mim, ele não vai com a minha cara, porque ele não gosta. Não é questão de gostar ou não gostar, é questão de ou você se arrepende ou você vai para o inferno. Só existe um caminho que leva e que conduz à salvação, o reino dos céus, é a porta estreita. Se você continua na porta larga, espaçosa, bem espaçoso dos seus pecados, você vai para o inferno. Tem figurinhas marcadas aqui, até na nossa congregação, que vem todos os domingos, mas na Santa Ceia não vem. Por que não vem? Porque sabe que vai ser pregado contra o pecado dela, ou contra o pecado dele, e não quer ouvir, quer se sentir confortável no seu erro, e não quer que ninguém tenha lembrado, não quer que ninguém tenha lembrado que o estado que ele está é de morte, não é de vida. O estado do pecador é de morte, não é de vida. Então você tem que abandonar esse pecado. Mas eu não consigo.
curas e milagres não vai te salvar. Não vai. E Jonas, ele não quis ir pregar. Jonas, ele não quis ir a Nínive. Ele não quis ir lá pregar para aquele povo, porque ele sabia que aquele povo era muito sujo, muito pecador. Ele teve medo. Se Deus tivesse ordenado que Jonas fosse lá pregar o evangelho nesse mundo, prosperar, ganhar dinheiro, fama. Jonas ia, eu vou. Mas como Deus mandou ele pregar contra a cidade inteira, como Deus mandou ele pregar contra o pecado da cidade toda, Jonas falou: eu vou nada, eu vou pregar contra esse povo é o quê? Vai me matar. Por isso existem poucos homens de Deus espalhados pelo mundo pregando a palavra da salvação. Porque a palavra da salvação, quando ela é pregada aos ouvidos do pecador, do perdido, muitos vão aceitá-la, vão se arrepender e serão salvos, mas a grande maioria se volta contra aqueles que anunciam essa palavra, se revoltam. Quem é ele para se achar melhor do que eu? Ele se acha salvo dizendo que eu não sou salvo. Quem é ele para julgar? Agora ele está julgando, não é questão de julgamento, é questão de comportamento. O seu comportamento te levará ao céu? Sim, glória a Deus. O teu comportamento te levará ao inferno? Vai, não sei, eu espero a misericórdia. Você sabe aonde o seu comportamento vai te levar. Você sabe. O problema é que você não quer enxergar. Aí quando Deus manda um servo dele que prega o teu pecado, a tua maldade, é para você se chocar e falar: não, Deus está me vendo, eu vou me arrepender. Ou então é mais fácil tacar pedra. É fácil, né? Uma das formas do pecador, uma das formas do perdido que não quer se salvar, porque o perdido que quer se salvar, o perdido que quer a salvação, ele ouve uma palavra de salvação, ele chora, ele se arrepende, ele até abraça o pastor, agradece, obrigado por essa palavra, me ajudou, me salvou. Agora o perdido que não quer se salvar, o perdido, o pecador que não quer se arrepender, ele não vê Jesus para brigar com Jesus, ele não vê o anjo para brigar com ele, ele vê a pessoa do sacerdote, ele vai brigar com o sacerdote. Quem é você que fala da minha vida? Eu não venho mais nessa igreja, eu não venho mais aqui, porque toda vez que eu venho aqui, prega contra a minha vida, alguém falou na minha vida para você, e quem é você para julgar? O que você diz? A pessoa, ela se revolta contra a autoridade de Deus, porque é a única pessoa que sobrou para ela ter para brigar, não é comigo. Só que a sua briga não é comigo, e a sua briga muito menos é com Deus. A sua luta que você já deveria estar travando era contra si mesmo. E Jonas, por saber que aquele povo era um povo mau, era um povo sujo, pecador, imagine, toda a cidade no pecado, toda a cidade era pecadora. A nojeira daquela cidade era tão grande, o pecado daquele povo era tão grande, que subiu até o trono de Deus. Aí Jonas, eu vou morrer, esse povo vai me matar. E ele preferiu fugir. Não tem como fugir. Se você foi escolhido por Deus para anunciar o reino dele, se você foi escolhido pelo Senhor para anunciar a verdade, se você foi escolhido pelo Senhor para salvar, e você prefere se omitir, você prefere se resguardar, você prefere não anunciar contra a maldade daquele povo, você prefere se calar, aí quem vai ser destruído é você. Aí quem vai ser destruído é você. Por isso que eu não posso me calar, porque senão quem será destruído será eu. Você não pode se calar quando você vê a maldade do seu marido, a maldade do seu filho, a maldade do seu irmão, a maldade do seu amigo. Você tem que falar contra, no sentido de querer salvar aquela pessoa. Acorda, você está no pecado, você está doendo,
é muito mais fácil pregar. Por isso que é quase difícil, é muito difícil você encontrar hoje pregadores que têm mídia na televisão, fala sobre a volta de Jesus, fala sobre a salvação, porque eles não querem ter o quê? Eles querem passar uma boa o quê na televisão? Uma boa impressão. Eles querem passar sempre uma boa impressão, né? Faz aquela carinha. E Jesus vai te dar um carro novo, e Jesus vai te tirar sua dor, e Jesus vai operar maravilha. Jesus dá carro novo, tá? Jesus faz maravilhas, faz. Jesus cura, mas Ele está preocupado, né? Porque Ele está preocupado em salvar você. Ele está preocupado em que você não vá para o inferno. Agora, se chegar lá o homem de Deus na televisão, vocês que estão me assistindo nesse exato momento, pare de fazer qualquer coisa que estão fazendo e ouça com atenção. Abandone o seu pecado, a sua maldade, porque é isso que o Senhor está para chegar. Ele está para vir com os anjos, e aqueles que não se arrependerem vão para o inferno. É muito difícil ver isso, porque a maioria dos pecadores vão fazer o quê? Não quer o quê? E vão o quê? E se desligar, não vão poder anotar o quê? O número da conta bancária que ele vai passar. Ele não está se importando, ou eles estão se importando se uma pessoa venha se arrepender, se uma pessoa venha abandonar o pecado com aquela mensagem, com aquele recado da salvação. Não, eles estão preocupados com a multidão. Que a multidão dá lucro para eles. 1, 2 dá lucro. Então, vamos massagear o ego do povo, vamos em recolhimento do banho-maria, quem faz a obra é Deus, o Espírito Santo sou eu. Vamos levando, até passar o número da conta da igreja. Vamos levando. Eles têm que gostar de mim, da minha pessoa. Eles têm que me achar envolvente, sedutor, no sentido de ser homem de Deus, anjo, bonzinho. Então, quem pode ajudar? Isso não salva ninguém. Olha o recado que Deus mandou. Estou frisando esse versículo 2. Versículo 2, leiam vocês aí, por favor. Capítulo 1, versículo 2. Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia. E eu pergunto: a malícia da cidade de Mauá tem subido até Deus? A malícia da cidade do estado de São Paulo tem subido até Deus? A malícia do Brasil não tem subido até Deus? Cadê os pregadores clamando contra ela? Não tem. Por isso o Senhor já está para chegar, porque Ele diz que se Ele não abreviasse os dias, até os escolhidos se perderiam. Os dias estão sendo abreviados. Quem já está percebendo isso? Daqui a pouco é domingo que vem, passa que nem raio. Por quê? Porque Deus está abreviando os dias para salvar os escolhidos, porque senão até os escolhidos vão se perder. Com essa sensação de quê? De bem-estar. Essa sensação de bem-estar, essa sensação de bem-estar faz com que a pessoa se perca. Então, nós não podemos ter essa sensação de bem-estar, mas devemos ter a sensação que tudo está para acabar e que nós temos que nos salvar. Ele não foi pregado. O que aconteceu? Vamos ver aqui, versículo 3. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem, desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar o quê? E
E fez-se no mar o quê? E o navio estava o quê? É o que acontece com quem foge do chamado de Deus. Aquele que prefere se omitir, aquele que prefere ficar calado e não anunciar contra a maldade, e não anunciar contra o pecado, esses serão destruídos. Esses serão destruídos. Jonas foi lançado no fundo do mar. Quando ele estava dentro de um grande peixe, gemendo, quase morrendo, ele falou: Senhor, perdoa. O que eu votei, eu vou pagar. O voto que ele fez com Deus foi de servir a Deus. O que eu votei, eu vou pagar. E perdoa. Aí Deus ordenou que aquele peixe vomitasse Jonas para fora. Aí quando o peixe vomitou Jonas para fora, aí Deus veio de novo. Vamos ver o que aconteceu? Capítulo 3. E veio a palavra do Senhor pelo quê? Pela segunda vez a Jonas dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disse. E outra, não era para ele ir lá para Nínive e pregar o que ele queria, ele tinha que pregar o que Deus mandou. E Deus mandou descer o quê? Descer a lenha, descer a borracha. Deus mandou: vai lá e prega para aquele povo que eu vou matar eles, eu vou acabar com eles, por causa do pecado deles. A cidade era tão grande que para caminhar a cidade inteira demoraria 3 dias. E Deus mandou Jonas entrar na cidade gritando, clamando em alta voz: vocês serão destruídos. Em 3 dias a cidade será submergida, destruída, que isso é todo comum. Vocês vão ser destruídos. Um homem, olha como a palavra tem poder. Um homem, sem microfone, sem carro de som, sem uma estrutura por detrás dele, só a voz de Deus. Um homem começou a anunciar contra o pecado, e houve um milagre. A palavra da salvação chocou tanto aquele povo, a palavra daquele homem foi tão forte, foi tão na unção, foi tão poderosa, que quem ouvia se arrependia na hora. Então Deus quer que você seja levantado para salvar, e só se salva com palavra de poder, com palavra, não é que alisa, não, palavra forte, palavra que causa arrependimento. Quem quer se arrepender não é Deus, quem quer se arrepender. Versículo 3: e levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade, de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, no primeiro dia. E ele pregava. E ele pregava o quê? Leia aí o que Jonas pregava. Ainda 40 dias, e Nínive será o quê? 40 dias Deus deu para o povo. Foi 3, não foi 40 dias. Daqui a 40 dias, Nínive vai ser o quê? Talvez você também tenha 40 dias. Talvez se daqui 40 dias você não abandonar o seu pecado, você não abandonar uma maldade, você não abandonar a prostituição, isso você pode morrer e vai para o inferno. Talvez daqui 48 horas, se você não abandonar esse modo de vida, de sujeira, de nojo até Deus, você vai para o inferno. Você vai morrer, vai sofrer um acidente, vai morrer. Talvez daqui 40 minutos
você não se arrepender da sua maldade, do seu pecado, você vai para o inferno. Vai ter uma morte súbita. Vai sofrer um AVC, uma veia do cérebro vai estourar. Vai morrer na hora. Quem é que pode impedir isso? Enquanto você se sentir bem com o seu pecado, isso é uma prova viva que você não tem a salvação. Você tem que se sentir mal consigo mesmo e parar de ficar falando gritos vazios. Tem pessoas que só falam: não, eu vou me consertar, não, eu quero Jesus, não, eu vou abandonar meu pecado, e nunca abandona. Só fica dando corda para o pecado, só fica dando corda. Você vai se enforcar nessa corda, porque você foi avisado. Você foi avisado. Você foi avisado. Versículo 5: e os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram o jejum e vestiram-se de quê? Desde o maior até o menor, porque essa palavra chegou ao rei de Nínive, e levantou-se do seu trono e tirou de si o quê? Os seus vestidos, cobriu-se de saco e assentou-se sobre a cinza. Você vê que houve um arrependimento daqueles homens. Houve um arrependimento desde o maior até o menor. As pessoas começaram a se vestir com um pano de saco, a dobrar os seus joelhos e se humilharem. Meu Deus, perdoa, me perdoa. Senhor, eu quero a salvação da minha alma, me perdoa, me perdoa. E o povo começou a chorar, o povo começou a ranger os dentes, o rei também se dobrou. E foi um momento de Deus muito grande, porque eles ouviram a palavra da bênção. Eles ouviram a palavra da bênção? Eles ouviram a palavra do quê? Que é uma palavra de que a palavra de salvação é o quê? É dura. A palavra de salvação não é flores, não. A palavra de salvação dói no cabra, dói, machuca, fere. Ouviram uma palavra suave, macia aos ouvidos, como massageia o ego. Ouviu uma palavra, qual foi a palavra que ele pregava? Daqui 40 dias essa cidade será destruída. Foi isso. Então a pessoa que busca porta larga, a pessoa que quer se sentir bem com o seu pecado, a pessoa que quer se sentir bem fumando, quer se sentir bem mentindo, quer se sentir bem prostituindo, quer se sentir bem na sujeira, ela não vem para o ministério, ela não prega a salvação, ela vai nessas igrejas aí que prega bênção. Bênção não se prega, bênção acontece na vida de quem é fiel e acabou. Bênção acontece na vida de quem é fiel. O fiel é curado, o fiel é próspero, o fiel vence, o fiel tem a vitória e acabou. A palavra que tem que ser pregada é a palavra da salvação, é a palavra da volta de Jesus. Durante 100 anos, Noé anunciou o quê? Que o povo ia prosperar, que o povo ia ganhar dinheiro, que o povo ia ser curado. Durante 100 anos, Noé pregou o quê? O mundo vai acabar, Deus me avisou que vai acabar e você tem que se arrepender. Foi ou não foi? Durante 100 anos está escrito que Noé foi a pregoeiro de Deus. Está escrito isso. E o povo não quis ouvir. Cada um queria viver a sua própria vida. Ele fechou a arca, o dilúvio veio. Pode demorar 10, pode demorar 20, pode demorar 100 anos. Eu vou estar anunciando a volta do meu Jesus. E eu sei que de uma hora ele vai vir. E quem não estiver preparado vai para o inferno, vai queimar no fogo do inferno. Porque a palavra dele não é mentirosa. Ele disse que voltará para buscar a sua igreja. E a igreja tem que estar preparada. Tem que estar longe do pecado, longe da imundícia, longe do mal-estar. O mal-estar da vida, do mundo. Tem que estar próxima de Deus. O que eu preciso é de Jesus.
Se Ele quiser me dar um carro, se Ele quiser me dar uma casa boa, glória a Deus, eu estou servindo a Ele. Mas esse não é o meu alvo. O meu objetivo é salvar a minha vida dessa geração pecadora, desse mundo sujo. Cada dia está mais, a malícia está subindo mais. Cada dia a sujeira está subindo mais. Esse ano já começou o ano com a sujeira subindo até Deus. Querendo aprovar a lei do aborto, que é um pecado mortal. Querendo liberar a libertinagem, a prostituição, o sexo generalizado no sentido de homem com homem, mulher com mulher. A maldade tem subido até Deus. A nojeira. E as pessoas não enxergam isso. As pessoas acham que está tudo bem, está tudo normal. Tá, Jesus está voltando. Versículo 7. E fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, por mandado do rei dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem se lhes dê pasto, nem que bebam água. Mas os homens e os animais estavam cobertos de quê? E clamaram o que? Lê vocês aí. Clamaram o que? Fala alto. Fortemente. E o que? Mais importante, e o que? Cada um do seu mau caminho e da violência que havia nas suas mãos. Aquele povo se converteu. Se converter não é frequentar uma igreja. Se converter não é estar dentro de um templo. Se converter é abandonar a prática do erro. É abandonar o pecado. Você sabe o que é abandonar? Abandonou. Abandonou. Isso é abandonar. Então tem pessoas ainda que não abandonou o vício, não abandonou ainda o estado pecaminoso de adultério, de fornicação, não abandonou ainda o amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males. Tem pessoas que estão na igreja e ainda não abandonou o pecado. Aí vem, pede perdão, continua no pecado. Aí vem, participa da Santa Ceia, continua no erro. Aí vem no outro dia, chora, me perdoa, eu vou abandonar, mas não abandona, está lá. Achando que tem ainda todo o tempo do mundo. Não tem não, meu irmão. Talvez você tenha 40 dias, talvez você tenha 40 horas, talvez você tenha 40 minutos. Você não sabe. Já foi determinado por Deus a tua destruição e você não sabe. Porque não há arrependimento em você, não há quebrantamento em você. As suas lágrimas é lágrimas de crocodilo, porque tu chora aqui e na mesma hora que tu chora, tu volta para a nojeira do pecado que tu vive. Não é arrependimento, é só remorso. Se Judas tivesse se arrependido da traição que ele fez com Jesus, ele estaria lá na cruz com Jesus. Ele ia dizer para todos os romanos: eu também sigo a Jesus, pode me crucificar também. Não, ele não se arrependeu, ele teve remorso, foi lá e se suicidou. A pessoa que se arrepende, ela se converte, abandona a prática errada na hora, não abandonei. Mas pastor, essa decisão da minha vida vai repercutir, como é que é essa palavra? Repercute? Como é que é? Que venha repercutir. Repercuta com cãozinho, sei lá. Que venha repercutir. Que pessoas da família não tenham gostado da minha decisão, que me achem radical, que me achem insensível, mas que eu esteja salvo diante dos olhos do Senhor. É isso que importa. Agora, se você não abandonar o teu pecado, se você não se converter, a destruição virá sobre a tua vida. Mas se você se arrepender, se você se converter, o Senhor ele não vai fazer mal contra você. Amém? No nome de quem?
sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. E Deus viu as obras deles, o arrependimento deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não fez. Deus viu as obras deles, viu que eles, o que, pessoal? Se converteram, e o mal que Deus havia dito que queria fazer a eles, Deus não fez. A única maneira de você evitar o mal sobre a tua vida é você abandonar o pecado hoje, é abandonar hoje, dizer chega, hoje foi meu último dia que eu acendi esse cigarro. Talvez antes do culto você já fumou. Hoje foi meu último dia que eu bebi. Hoje foi meu último dia que eu tive um relacionamento de prostituição com alguém. Hoje foi meu último dia que eu não devolvi o dízimo. A partir de hoje eu vou me converter dos meus maus caminhos, eu vou abandonar a maldade, eu vou abandonar o pecado. Aí sim haverá salvação sobre você. Mas se você continuar no erro, na sujeira, no pecado, não haverá salvação sobre a tua vida. Abre Hebreus, capítulo 2. Hebreus, capítulo 2. Hebreus, capítulo 2. Então a verdade tem que ser anunciada. Diga glória a Deus. Só que a verdade que salva, ela é dura. Teria como o Jonas entrar na cidade sorrindo? Tudo bom? Olha, Deus mandou avisar que vocês vão morrer, viu? O povo ia levar ele a sério? O povo ia levar ele a sério? Ele entrou aqui na cidade por quê? Cara feia, gritando, anunciando bem alto: daqui em 40 dias Nínive será subvertida por causa do pecado da maldade de vocês. Chegou até o quarto do rei. Olha, tem um homem gritando na cidade toda que vai ser destruída. Então não é sorrindo, é falando a verdade. Só que esse tipo de pregação, não traz lucro para a instituição chamada igreja. Não traz. Pelo contrário, esse tipo de pregação faz o que, pessoal? Espanta as pessoas da igreja. Esse tipo de pregação faz com que os pecadores que não querem ser o quê? Salvos eternamente, saiam da congregação. Então isso não é vantajoso financeiramente para a igreja material. Para a igreja é insaciável, que cada vez quer mais e mais poder, mais dinheiro, mais poder. Mas eu sei que se eu não falar contra a tua maldade, eu é que vou ser lançado para o mar e eu vou ser destruído. Então eu vou pregar a verdade até o último minuto. E se você não quiser se arrepender, e se você não quiser se salvar, eu não posso fazer nada por você. Mas eu anunciei que Deus mandou anunciar. Quantas pessoas já não saíram da igreja porque o pastor pregou contra o amaziamento? Como é isso aí? Amaziamento, está junto, não, tem que casar. Você sabia que você está tendo relação sexual com um homem há 10, a 5, a 20, a 30 anos? Esse homem não é teu marido, essa mulher não é teu marido, não está casado diante de Deus.
nem diante dos homens, você está em ato de prostituição, você sabe disso. Então, é impossível, já está há 30 anos, está sem vergonhice, meu filho. Você está há 40 anos no pecado, essa é a verdade. Não, mas na igreja que eu congrego nunca ninguém falou isso. É claro que não. É claro que não pregou. Porque esses pregadores picareta não pregam a verdade. Eles não ensinam o caminho da salvação. Porque eles não estão nem aí para a tua alma. O que interessa é o teu dízimo, é a tua oferta na conta deles. Essa é a verdade. Então, Santa Ceia para todo mundo. Vamos participar do corpo e sangue do Cordeiro. Aleluia, pode receber, irmão. Ah, mas aqui isso também dá para todo mundo. Uma ressalva. Antes eu oriento. Olha, todos podem participar. Mas é assim, 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 assim. Eu vejo um monte de cara feio para mim. Ué, pode participar. Não, mas eu não posso, porque a Bíblia condena bem. Se a Bíblia está te condenando, se a palavra de Deus te condena, então se arrependa, abandona o pecado. Não, mas não é bem assim, eu não posso abandonar o pecado. Então você vai para o inferno. Ah, não gostei dessa igreja, eu tenho que ir para uma igreja que eu me sinta bem, que ninguém aponta o dedo para mim. Vá com Deus. Mas quem vai te carregar no final da história não vai ser Deus, vai ser Satanás. Por que você não se arrepende como o povo de Nínive? Por que você não se arrepende? Por que você não abandona o erro agora? Por que você não muda agora como o povo de Nínive? O que custa você reconhecer Deus como Deus? Até o rei se vestiu de pano de saco e pedir perdão. Por que você não pode pedir perdão e se arrepender e abandonar? Será que você é melhor do que o povo de Nínive? Será que você é melhor do que aquela nação, do que aquele país? Por que não há quebrantamento em você? Por que não há arrependimento em você? Capítulo 2 de Hebreus. Portanto, convém-nos atentar com mais o quê? Para as coisas que já temos o quê? Para que em tempo algum nos desviamos o quê? Então tem pessoas que ela vem na igreja, ela ouve a palavra, mas ela não é diligentemente fiel. Ela ouve a palavra, amanhã ela já esqueceu o que ela ouviu, já esqueceu o que ele ouviu. Não está diligentemente na palavra, no caminho, está sempre se desviando da verdade, está sempre se desviando. Às vezes vem outro fala comigo assim: ô bispo, por que você não fala com aquela pessoa lá? Vai lá, fala com ela, fala com ele, não sei o quê. Falar para mudar, falar para se arrepender, falar para parar de pecar. Eu não falo. Não, vai lá e fala, não falo. Porque se essa pessoa não ouve o Espírito Santo que está no corpo, ela não vai ouvir eu pessoalmente mais. Não falo mesmo, não. Não vou atrás, não. Se você não ouve a Deus, não ouve a palavra de Deus que é ministrada na tua vida, não fique esperando uma sessão individual comigo, não, que você não vai ter. Você não vai ter. Você não vai ter. A sua chance de se arrepender é agora. É agora. É dar ouvidos e se arrepender. Porque quem vai te convencer do teu pecado não é a minha pessoa. Quem vai convencer você do pecado é o Espírito Santo. Se você não quer ouvir o Espírito Santo, muito menos você vai querer ouvir a mim. E qual a diferença do Espírito Santo falar com você diante da congregação e falar com você individualmente? Não existe diferença nenhuma. Quem quer ouvir, ouve. E acabou. Quem quer ouvir, ouve. Quem não quer ouvir, ouve. Versículo 2: porque se a palavra falada pelos anjos, presta atenção na palavra, porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa o quê? Como? Aí é para nós. Como escaparemos? Como o quê? Nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação. Olha, se os anjos que se levantaram contra Deus não escaparam, como que vai haver salvação
versículo 3. Se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles, por sinais, milagres e várias maravilhas e dom do Espírito Santo distribuídos por sua vontade, porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro do que falamos. Amém? Começou o anúncio pelo Senhor, e hoje nós ouvimos acerca do reino dos céus. Mas tem pessoas que não adianta, tem pessoas que o coração está fechado, o coração está fechado, não está aberto, não quero ouvir. Não é bem assim. Eu gosto do cigarro, eu não quero fumar, mas eu gosto do fumo. Eu não posso devolver o dízimo ou fazer a oferta, porque eu tenho as necessidades. Não está me se importando se a palavra te chama de ladrão ou não. Não, Deus não perdoa, não, Deus não perdoa, está escrito. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim derrubais, porque a consequência do pecado é a morte. E acabou a conversa. Tem que haver arrependimento, senão não há perdão. Só há o perdão quando há arrependimento. Não, mas Jesus tem misericórdia. Ele avisou Maria Madalena: cadê os que te acusavam, mulher? Não estão mais aqui. Agora vá e não peques mais. Ele avisou: vai, não peques. Se tu pecar de novo, eu não vou estar te salvar de novo, não. Não fica se iludindo, não fica pensando que você começou a pecar com 17, com 13, com 12, que você já está com 30, com 40, que você vai ter mais 40 anos para pecar. Não, meu irmão, as suas horas estão contadas, você que não sabe, mas o teu reloginho de areia já está acabando. A qualquer momento você vai fechar os olhos, e se você tiver pecado, se você tiver sujeira de vida, você vai ter encontro com os demônios do inferno, que é o lugar reservado para Satanás e os seus anjos, cara. Não foi reservado para você, mas por você ter ouvido a Satanás e não ouvido o Espírito Santo, você vai para o mesmo lugar deles, inferno. Versículo 8 do capítulo 3 de Hebreus. Leia vocês aí, versículo 8 do capítulo 3 de Hebreus. Como na provocação no dia da tentação no deserto, onde os nossos pais me tentaram, me provaram e vieram por 40 anos, e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Então aquelas pessoas que estão sempre errando, não se arrependem, não se convertem, estão sempre errando, não ficam nos caminhos de quem? Do Senhor. Deus, ele se arrepende dessas pessoas e elas não entrarão no repouso, que é a vida eterna. Olha o que ele diz aí, ó, no versículo 10: por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. A pessoa não quer conhecer o caminho de Deus, não quer. Não quer. Você não percebeu hoje que o Evangelho no Brasil e até fora do Brasil, você não percebeu que é comércio? Você não percebeu que é comércio? Que é uma forma de arrecadação de dinheiro? Você não percebeu ainda? Nem todos que dizem Senhor, Senhor entraram no reino dos céus, não.
Só há perdão quando há arrependimento. Jesus está voltando. E Ele vai levar a igreja pura, a noiva virgem, a noiva imaculada, a noiva que realmente se guarda lá no azeite para Ele. Amém? Então, qual é a palavra que salva? É a palavra suave? Ou é a palavra que exorta? É a palavra que vem com um sorrisinho? Ou é a palavra que vem com uma carinha mais feia? Versículo 12: Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau, ou um coração que? Porque às vezes a pessoa não tem um coração mau, mas a pessoa tem um coração que? Fiel. A pessoa não é má, mas ela consegue ser infiel a Deus. Prefere ser fiel à prática do pecado dele, prefere ser fiel ao pecado, mas é infiel à palavra, é infiel a Deus. Aí não adianta. Não é mal, mas é infiel. Tem gente que por outro lado já é má, já é ruim. Às vezes você não é mal, você não é uma pessoa ruim, você é uma pessoa boa, mas você não consegue ser fiel, você é infiel a Deus. E por causa da tua infidelidade você não entrará no repouso. Aí diz no versículo 13, leia aí vocês bem alto, com mais força, vamos lá, quem diz aí 13? Aí tem gente que fala assim, não, mas também todo dia, a gente vem aqui na segunda, é repreensão, a gente vem na quarta, é repreensão, a gente vem na sexta, vem domingo, mas Deus manda, é todos os dias. Todos os dias nós temos que estar o que, pessoal? Em alerta máximo. A qualquer momento Jesus pode voltar, a qualquer minuto, a qualquer hora eu posso morrer. Eu tenho que estar em alerta máximo, porque se eu vier a partir dessa vida, eu quero entrar no reino dos céus pelos portões celestiais. Eu não quero entrar pelo portão do Hades, do inferno. Nesse exato minuto alguém morreu. Essa pessoa foi para onde será? Será que ela teve a oportunidade que vocês estão tendo hoje de se converter, de se arrepender? Será? Porque pode mansinha, risadinha, não vai levar ninguém para o céu. Antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. O que o pecado faz com a pessoa? Ele engana, dá a sensação que a pessoa está bem. O pecado engana. Só que se a pessoa morre no pecado, ela vai ter inferno, não vai ter perdão, não vai ter nada, é inferno mesmo. Porque conheceu a palavra, conheceu a verdade e preferiu o pecado, escolheu o pecado, vai para o inferno. Tem que abandonar o pecado, sim. Tem que abandonar os erros, sim. Tem que viver nos caminhos do Senhor. Mas também não dá, né? Não dá o quê? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, não tem como ir ao Pai se não for através de mim. Tem que passar pelo caminho. E o caminho é estreito, não é largo, não. Versículo 14: porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, o quê? Não impressais os vossos corações nem na provocação, porque havendo alguns ouvido, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Mas com quem se indignou por 40 anos? Não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram aonde? Aonde caíram os corpos dos que pecaram? Deus suportou aquele povo durante quanto tempo?
Mas chegou uma hora que os corpos deles caíram como cadáveres no deserto, comida de abutre, e perderam a vida deles. Uma hora vai chegar, ou para entrar no reino de Deus, ou para entrar no reino do inferno. Uma hora, minha hora, tua hora vai chegar. Esperamos que seja no reino de Deus. Mas você tem que fazer como o povo de Nínive, se arrepender dos seus pecados. Eu não acredito nesse negócio de inferno, não. Eu acho que Deus perdoa todo mundo. Eu não acredito nesse negócio de julgamentos, não acredita? A tua incredulidade é que vai te levar para lá. Olha o que ele diz aí, ó, versículo 18. E a quem jurou que não entraria no seu repouso, senão os que foram o quê? Desobedientes. E vemos que não puderam entrar por causa do quê? Achavam que Deus estava o quê? Brincando. Deus não brinca, Deus não brinca. Ou você come na mesa de Deus ou na mesa do diabo. Olha, eu quero comer na mesa de Deus. Então quando você fuma, você está comendo na mesa do diabo. Quando você se deita com alguém que não é o teu marido, você está comendo na mesa do diabo. Quando você rouba a Deus o dízimo, não devolve o dízimo, não faz a oferta de Deus, você está comendo na mesa do diabo. Quando você mente, guarda mágoa, ressentimento, você está comendo na mesa do diabo. Quando você deseja a mulher do próximo ou o homem do próximo, você está comendo na mesa do diabo. Com Deus não tem isso não, ou é na mesa dele ou é na mesa do diabo, não pode comer nas duas. Para encerrar a pregação de hoje, 1 Coríntios capítulo 10. Coríntios capítulo 10. Amém? No nome de quem? Então Deus quer a tua destruição. Deus quer que você vá para o inferno. Deus queria que o povo de Nínive fosse destruído. Não, Deus queria o quê? Salvar. Tanto que houve arrependimento daquele povo de Nínive, houve perdão. Deus não destruiu. Deus não quer te destruir. Deus não quer que você vá para o inferno. Deus quer te salvar. Mas para haver salvação tem que haver arrependimento. E se eu não pregar contra a sua maldade, contra o seu pecado, quem vai ser lançado no mar para ser engolido pela tempestade sou eu não quero. Então eu vou pregar a verdade. Mesmo que isso faça com que a minha igreja não tenha muito números de fiéis, mesmo que isso faça com que a minha igreja seja uma porta mais estreita, mais difícil, mesmo que isso faça com que a conta da igreja não esteja cheia, não tem problema. Eu pelo menos vou me salvar. Eu vou me salvar. Eu vou me salvar. Que adianta eu ganhar o mundo inteiro e eu perder a minha alma? Porque eu não preguei a verdade. Porque a pessoa não gostou de ouvir a verdade. Olha o que Deus diz para todos nós, serve para todos nós. Capítulo 10, versículo 21. Leia aí vocês bem alto. Aliás, leia. Não podeis beber o cálice do Senhor, o cálice do Senhor. Você não pode vir aqui beber da Santa Ceia, do cálice de Deus, e depois vai beber o cálice do diabo, se prostituir, fazer o que Deus condena. Você não pode, né? Mas tem pessoas que o pecado é tão natural para ela que ela vem, participa da Santa Ceia, já sai daqui pecando. Só que vai ser destruído. Então isso não pode ser normal para mim, nem normal para você. E quando eu estou exortando a igreja pelo Espírito Santo, quando eu estou pregando contra a maldade, eu estou pregando para mim também, para mim salvar, eu estou me alertando. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios.
não podeis ser participantes do quê? Depois do quê? Da mesa dos demônios. Não dá. Então Deus, Ele quer que vocês se salvem. Deus, Ele quer que vocês também salvem a alma, pregando a verdade para ela. Não é batendo nas costas, você vai salvar ninguém, falando a verdade para ela. E às vezes você tem um conhecido, você tem um amigo, às vezes você tem até um familiar seu, que está no mundo, bebendo, prostituindo, fumando, e você não tem coragem de chegar para ele e falar: senta aqui comigo um pouquinho. Você sabia que se você continuar no pecado, na sujeira, você vai para o inferno? Você vai perder a tua alma? Tem que pregar. Mas pastor, não vão gostar, vão ficar com raiva de mim, não interessa, você falou a verdade. Falou a verdade. A verdade tem que vir através de alguém. A verdade vem através da boca de Jonas, tinha que vir através de alguém. Porque a Bíblia diz: é inevitável os escândalos, mas ai quem vier. Ai quem vier. Então, quando eu prego a verdade, eu não estou escandalizando. Quem escandalizou foi quem praticou o pecado. Quando a gente prega a verdade, a gente está querendo salvar aqueles que estão no pecado. Às vezes você não tem um familiar que está no pecado, que está na prostituição, que está no pecado, mas às vezes você tem um familiar seu que está frequentando na igreja, que é porta larga. Que o pastor não prega contra a maldade dele, o pastor não prega salvação, que eles estão na igreja sendo ensinados pela teologia da prosperidade, a qual durante anos nós fomos ensinados. Não porque você tem que dar dinheiro para a igreja, você tem que dar para receber, você tem que fazer a campanha para ser abençoado, e às vezes o seu familiar está numa igreja dessa. E aí você, eu não vou falar nada não, porque Deus vai mostrar através de você. Ó, senta aqui comigo, abre a Bíblia, pá. Não estou mandando você sair da sua igreja, mas uma coisa eu digo para você: se você continuar nela, você vai para o inferno. Porque a igreja não salva ninguém, o pastor não salva ninguém, quem salva é a palavra da verdade. Eu estou te trazendo a palavra da verdade, que cai as escamas dos teus olhos. Você é um crente material, você não é espiritual, você não é convertido. Você tem que buscar Deus não pelo que Ele faz na tua vida, você tem que buscar Deus pelo sangue que Ele derramou na cruz. Se você não falar a verdade, você vai para o meio da tempestade.